Olá, amigos, amigas, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Luz do Eu Sou. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a questão da abundância, da prosperidade, né, a partir do ponto de vista espiritual, né? É uma coisa com a qual muitas pessoas se preocupam, né? Começam a seguir um caminho espiritual, começam a perceber que alguns envolvimentos que eles tinham assim no plano material deixam de existir, e muitas vezes as pessoas se perguntam, né, passando por todas essas transformações, mas como é que eu vou me sustentar, né, se esse trabalho já não faz sentido mais para mim, estou buscando outra coisa, como é que eu vou fazer para me sustentar? Muitas pessoas têm essas questões, né? Obviamente, nós estamos aqui e temos as nossas necessidades materiais, né? Mas eu quero trazer uma perspectiva a respeito da prosperidade, da abundância, que não é apenas material, né? Antes de tudo, a prosperidade no sentido espiritual, da alma, né? A gente ter alegria, a gente ter amor, a gente ter a prosperidade de toda a dádiva que é boa e perfeita que o Pai que está no céu nos dá, né? E aí o restante vem por decorrência disso, né? Como Jesus ensinou. Então, eu vou começar lendo uma passagem do ensinamento de Jesus, uma passagem bíblica, comentar um pouquinho essa passagem, e depois eu vou dar algumas ferramentas práticas, assim, para a gente magnetizar essa energia de prosperidade nas nossas vidas de forma mais eficiente, assim, e científica, né? Então, a passagem que eu vou ler está no livro de Mateus, sexto livro de Mateus. Vou começar pelo versículo 19, Mateus 6,19, então. Jesus está dizendo aos discípulos, né? Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os corroem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não irrompem nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, estará também o vosso coração. A luz do corpo são os olhos. Portanto, se os seus olhos forem simples, todo o teu corpo será cheio de luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará cheio de escuridão. Se, portanto, a luz que estiver em ti, que são os olhos, né, for escuridão, como será grande a escuridão? Esse trecho que ele fala sobre os olhos, ele é muito importante. Ele parece que é um outro assunto, né? Que ele está dizendo no meio da questão que ele está falando sobre os tesouros no céu, né? Sobre a questão da matéria, do espírito. Por que ele fala essa coisa dos olhos, né? No meio ali. Eu vou continuar e depois eu volto explicando isso aqui, né? Que parece que não está relacionado, mas está intimamente relacionado com esse ensinamento sobre prosperidade. Nenhum homem pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Quem que é Mamon? Mamon é o nome de um anjo caído que está ligado ao culto do dinheiro, né? A ganância. Então ele é um desses seres anticrísticos, dessas energias trevosas que caíram, né, junto com as legiões de Lúcifer, e que trabalha para tentar as pessoas a ganância e ao culto do dinheiro, né? Na passagem bíblica do livro de Êxodo, onde Moisés vai receber as tábuas da lei, né? Ele sobe por 40 dias e 40 noites ao Monte Sinai e os discípulos ficam no deserto, né? E aí, nesse meio tempo, eles passam a louvar um bezerro de ouro, né? Esse bezerro de ouro, ele é um símbolo, é um ídolo criado exatamente por Mamon, que é esse anjo caído, né? Então eles passaram a louvar aquele símbolo, aí quando Moisés desce do monte e percebe que aquilo estava acontecendo, que eles estavam praticando idolatria, né? Ele fica bravo, quebra as tábuas da lei que tinham sido passadas para ele, e depois ele vem com os 10 mandamentos, que eram bem mais simples, né? Que ele percebe, o povo não está preparado para essa lei tão detalhada, né? Tão perfeita, detalhe por detalhe, dada por Deus. E aí ele cria aqueles 10 mandamentos bem simplesinhos para as pessoas poderem seguir, assim, porque eles realmente não tinham a consciência preparada para lidar com um aspecto maior da lei, assim, mais detalhado, né? Então, só um parênteses, né? Mas eu queria chamar a atenção para essa questão do bezerro de ouro, porque ele está presente ainda, né? O bezerro virou touro, agora ele está lá em Wall Street.
As pessoas lá em Wall Street vão e tocam no touro de ouro, porque dá sorte para ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. Então eu quero que vocês percebam que isso aqui não é uma fabricação mental e nem teoria da conspiração. Isso aqui é uma realidade. Esses seres estão entre nós e eles continuam trabalhando. E tem muita gente que cai nas armadilhas deles e ficam lá, né, na Bolsa de Valores, né, fazendo aquelas agiotagens lá. E aí a pessoa pede um monte de dinheiro, vai lá, se suicida. Então, tem objetivos muito nefastos por trás dessas coisas, né? Por isso Jesus adverte já e fala que não dá pra gente servir a dois senhores. Não dá pra gente servir a Deus e servir a ganância, o dinheiro, a vontade, a luxúria, as questões carnais, materiais, né? A gente tem que fazer a escolha. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que comida e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, pois elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, nem fazem estoques, né? E o vosso Pai Celeste as alimenta. E não sois vós muito melhores do que elas? Mas quem de vós, com as suas preocupações, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? Côvado é uma medida de tamanho, né? Então, que está querendo dizer o que você vai ganhar se preocupando, né? Como é que você vai, através da preocupação, como é que você vai acrescentar um côvado à sua altura, né? Você não vai, né? E quanto às vestes, por que vos preocupeis? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Pois se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós? Ó pequena fé! Portanto, não fiqueis cuidadosos dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, como nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios buscam. Porquanto vosso Pai sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não fiqueis cuidadosos com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Suficiente é ao dia o seu próprio mal. Então esse é o final do livro 6 de Mateus, já começa o livro 7, mas é exatamente esse o ensinamento. A essência, gente, se vocês guardarem essa chave essencial que Jesus deu, buscai antes o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas, é a chave para ter prosperidade na vida, né? Mas começar com uma prosperidade espiritual, da alma, da gente ter Deus na nossa vida, da gente ser preenchido pelo Espírito de Deus. E não se preocupar com amanhã, porque ele fala, suficiente é ao dia o seu próprio mal. O que isso significa? Significa que para a gente se alinhar com Deus, a gente tem que cuidar do serviço que nos é dado dia após dia, né? Falei em muitos vídeos já sobre a questão da purificação interior, dos pensamentos, dos sentimentos. Então, suficiente é ao dia o seu próprio mal. O que é esse mal? É o nosso retorno de karma, né? Aquilo que a gente tem que lidar. Nós mesmos criamos e precisamos purificar. Deus, os mestres, aqueles que zelam pelo retorno do karma da humanidade, tem um conselho de seres que realiza isso, né? Chamado Conselho do Karma, e a cada dia eles... o retorno do karma da humanidade vai se dando dia após dia, né? E tem seres que dirigem isso, né? Então, a cada dia de manhã, a gente recebe a parcela do karma que nos é dada para a gente lidar naquele dia. Então, é o mal do próprio dia que Jesus está se referindo aqui, né? Suficiente ao dia o seu próprio mal. Então, a gente não precisa se preocupar com amanhã, a gente precisa se preocupar em fazer o trabalho de hoje. Que é a gente se alinhar com Deus, a gente colocar Deus em primeiro lugar. Então, buscai antes o reino de Deus, né? E aí, a questão da prosperidade vem e Deus cuidará. Porque Deus sabe das nossas necessidades antes mesmo da gente saber delas. Então, a gente não precisa se preocupar, né? Esse é o ensinamento de Jesus que deve ser mantido e zelado na mente para que a gente tenha prosperidade, né? Deus antes de tudo, né? Por isso ele diz, agora eu vou voltar, né? A luz do corpo são os olhos. Portanto, se seus olhos forem simples, todo o teu corpo será cheio de luz. O
que isso significa? É a gente ver beleza. Jesus está falando, olhar os lírios do campo, olhar os passarinhos, né? E está chamando a atenção para a gente ver a prosperidade de Deus, como ela existe, como ela está presente. Então, se a gente tiver os olhos puros, os olhos limpos, a gente vai ver essa prosperidade. Todo o nosso corpo vai se encher de luz, porque a gente mesmo está guardando essa luz na nossa visão, que é imaculada, né? Porém, se os olhos forem cheios de escuridão, quer dizer, se a gente ficar vendo defeito em tudo, tudo é ruim, aí a gente está roubando da nossa própria alma nosso direito de participar dessa prosperidade, dessa abundância da criação, que está presente em todos os lugares. Está presente na planta, na erva do campo, no passarinho. Por que não estaria presente em nós também? Apenas se nós bloquearmos isso através dessa poluição da nossa visão, né? Que fica vendo defeitos, que fica julgando. Inclusive, o ensinamento que vem logo a seguir no próximo livro é o ensinamento que começa com não julgueis para que não sejais julgados. Eu fiz um vídeo exatamente sobre esse ensinamento, sobre Mateus 7, tá aí no canal também. Então tá relacionado, né? A gente não julgar, a gente manter o nosso olho limpo para a gente ver a prosperidade, a gente ver a beleza. E aí a abundância flui. Porque é da natureza de Deus. É da natureza. A gente observa a natureza, a gente vê as flores, os passarinhos. Toda vez que chega a primavera, a natureza está lá, né, em repouso, embaixo da terra, durante todo aquele inverno frio, e todo ano ela renasce. Todo ano ela dá a mostra de como o poder de Deus é capaz de nos renovar, é capaz de nos proporcionar essas dádivas, né? Ano após ano, né? Então a natureza é um grande símbolo, assim, ela mostra pra gente como Deus é próspero, né? Como nós, como filhos de Deus, seremos prósperos também se colocarmos Deus em primeiro lugar, né? Então essa é a grande chave que Jesus trouxe. E agora eu vou falar sobre algumas afirmações que a gente pode usar. Aí já é um ensinamento que veio pela Summit Lighthouse, né? Que é esse ensinamento dos Mestres Ascensos, mas são as afirmações transfiguradoras de Jesus Cristo. E, na verdade, isso foi compilado, digamos assim, como um decreto para a gente poder fazer, assim, né? Como oração, como palavra falada. Mas muitas dessas palavras, desses versos foram ditos por Jesus e estão registrados na Bíblia, né? Como, por exemplo, eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar, eu sou a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Né? Então eu vou ler as afirmações completas primeiro, e depois eu vou comentar aquelas que eu acredito que estão mais ligadas assim, com a questão da prosperidade. Né? Todas elas estão ligadas com a prosperidade na questão espiritual, né? Assim, de a gente ter essa luz de Jesus se derramando sobre nós, essas afirmações que nos transfiguram, né? O que significa ser transfigurado? A transfiguração, ela é o momento em que o Filho do Homem se torna o Filho de Deus, né? É o momento em que todos os aspectos inferiores foram superados e o ser encarnado... eu fiz um vídeo sobre a... Vou pegar a imagem aqui, só um minuto, gente. Fiz um vídeo sobre a imagem do Eu Divino, né? Vai ajudar a gente a ilustrar essa questão. É o Filho do Homem, que é nós aqui embaixo, né? É o nosso Cristo pessoal e nossa presença do Eu Sou. Então, a transfiguração é o momento em que o Filho do Homem e o Filho de Deus se tornam o mesmo. Foi o que Jesus encarnou. Então ele começa a sua missão, né? Mais fortemente depois que ele passou por essa transfiguração e que ele se tornou o Cristo encarnado, né? Ele podia falar, eu sou o Cristo encarnado, eu sou o Filho de Deus, porque ele tinha realizado plenamente essa consciência, né? Então, essas são as afirmações transfiguradoras de Jesus Cristo. Quer dizer, são afirmações que a gente pode e deve fazer para internalizar essa luz que levará à nossa própria transfiguração também no Cristo, né? Então, vou fazer essas afirmações uma vez e depois eu vou comentar um pouquinho. Eu sou o que eu sou. Eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar. Eu sou a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Eu sou a ressurreição. Eu sou a ascensão na luz. Eu sou a satisfação de todas as minhas necessidades e carências. Eu sou a abundância derramada sobre toda a vida. Eu sou a visão e a audição perfeitas. Eu sou a manifesta perfeição do ser. Eu sou a ilimitável luz de Deus manifestada por toda parte. Eu sou a luz do Santo dos Santos. Eu sou um filho de Deus.
Eu sou a luz na sagrada montanha de Deus. Então é isso. Vocês podem ver como está relacionado, né? Com todos os ensinamentos que foram dados por Jesus na sua missão. Bastante fácil de identificar que é a mesma energia, né? A energia de Jesus aqui. E sendo dada quase numa nova forma, né? Que é uma forma organizada das afirmações que ele fez para a gente poder afirmar também e realizar isso, né? Eu gostaria de chamar a atenção sobretudo da afirmação: eu sou a satisfação de todas as minhas necessidades e carências, né? É o que Jesus está falando ali, Deus sabe das nossas necessidades, né? Então a gente fala, eu sou esse Deus interior, eu sou a satisfação de todas as minhas necessidades e carências. Isso significa também que quando a gente afirma isso, a gente está vindo para um estado de consciência presente, no qual a gente percebe que eu sou, que eu existo, que Deus está em mim, que eu sou a vida, né? Então, a gente para de nutrir aqueles pensamentos de preocupação e percebe que eu sou a satisfação de todas as minhas necessidades e carências, né? Quando a gente vem para esse lugar do eu sou interno, não existe carência, não existe falta, não existe dor, não existe nada que não seja abundância perfeita, né? Então a gente afirmar isso, eu sou a satisfação de todas as minhas necessidades e carências. Utilizar essa afirmação, que ela é muito, muito poderosa e ela manifesta a prosperidade, né? Essa prosperidade de Deus, que a gente coloca Deus no primeiro lugar, né? Então, o que seria colocar o reino de Deus em primeiro lugar, né? Deus, buscar o reino de Deus antes de todas as coisas. Exatamente isso, a gente buscar estar alinhado com o nosso eu sou, né? Que é Deus dentro de nós. E aí tem a afirmação também, eu sou a abundância derramada sobre toda a vida. E aí nessa afirmação está contido todo o impulso acumulado de Jesus, toda a luz que ele acumulou ao longo de toda a sua missão na Palestina e posterior como mestre ascenso durante todos esses 2000 anos orientando a humanidade. Toda essa luz está acumulada e contida nessa afirmação. Então quando a gente afirma ela, Jesus está afirmando junto com a gente. Eu sou a abundância derramada sobre toda a vida e ele está proporcionando as dádivas dele para que se derramem sobre a nossa vida também. Então é uma afirmação muito poderosa. Todas essas afirmações, elas trazem a energia de Jesus e o impulso acumulado dele em todas essas afirmações, né? Então, quem quiser aprofundar, quem quiser ter essas afirmações, aprofundar essa ciência da palavra falada, eu recomendo 2 materiais. Um deles é um livro chamado justamente A Ciência da Palavra Falada, publicado pela Summit Lighthouse do Brasil, e que lá explica, né, como fazer os decretos, o ritmo, a entonação, a forma que funciona, como que essa energia é desenvolvida no tempo, de que forma aquilo atua sobre os nossos corpos. Então ali tem toda essa ciência de como utilizar a palavra falada, bem detalhada, bem explicado, passo a passo, para cada um poder aplicar, né? E aí tem também esse livro aqui, que é o livro de orações, meditações e decretos dinâmicos, também da Summit Lighthouse, onde aqui estão contidos inúmeros decretos dinâmicos, afirmações, cada um com uma energia, diferentes mestres. Então aqui é realmente um estudo bem aprofundado que dá pra gente fazer através da nossa oração, né? A gente sentar no nosso altar, acender uma vela e fazer as nossas orações, né? Praticando esse poder da palavra falada que nos foi dado por Deus, né? E dentro desses ensinamentos também tem uma passagem aqui que fala sobre a deusa da fortuna, que é uma deusa vinculada justamente a essas dádivas de prosperidade e abundância. O propósito dela de serviço à humanidade é ajudar a gente a manifestar essa abundância, né? Ela está vinculada ao raio verde, né, que é o raio da cura, da abundância, da saúde, né? Então esse raio também está muito ligado à questão da abundância e prosperidade, né? O verde e o dourado estão muito ligados a isso, né? Que são os raios que trazem alegria, abundância, saúde. Saúde é um aspecto do raio verde, né? E essa deusa, ela nos fala... Tem um pequeno trecho que ela fala sobre isso, sobre a questão da abundância, nesse livro aqui, Os Mestres dos Seus Retiros. Esse livro é uma espécie de enciclopédia, assim. Tem um verbete, assim, para cada um dos mestres, para quem quer conhecer cada um dos mestres, saber... Às vezes a gente pensa, mas ouve alguma coisa a respeito de algum mestre e fala, mas não sei quem é, né? Você vai lá e lê, tem umas 3, 4 páginas sobre as encarnações daquele mestre, como que ele serviu a vida, e qual que é o trabalho dele hoje como mestre ascenso, e às vezes tem os trechos digitados que esses mestres deram também. E nesse caso, no verbete aqui da deusa da fortuna, né? Ela chama Fortuna, deusa da abundância.
tem uma passagem do ditado dela. E ela diz o seguinte: seres preciosos, a abundância é para os que têm um coração de ouro. O coração de ouro é o que nutre amor por toda a vida. Quando a humanidade ama a vida, a fonte de suprimento jorra de dentro das pessoas, como o manancial da vida eterna, a tonalidade verde esmeralda que banha o planeta com beleza, vida, luz e amor. Seres preciosos, o foco da abundância é científico, como todo o universo. Se desejais ter abundância, estipulai, primeiro, uma meta ou propósito para a sua vida. O que ela proporcionará à glória de Deus? No que usareis as ofertas que as hostes angélicas vos concederão? Oferecereis a vossa vida ao Cristo, a cura da humanidade, a elevação dos elementais? Se não o fizerdes, não vos admireis por o fluxo da abundância não chegar até vós, não estar à vossa disposição. Toda a vida responderá ao chamado do Filho de Deus, que se erguer e disser: comprometo-me a fazer a vontade de Deus, e com amor cumprirei os fiates da criação para os meus semelhantes. Então, essa foi a passagem da deusa da abundância, Fortuna. Vocês podem ver que é o mesmo ensinamento de Jesus, basicamente, né? Colocar Deus em primeiro lugar, realizar a vontade de Deus, a gente se comprometer com a realização dessa vontade, e para que então as dádivas possam fluir nas nossas mãos. O que isso significa? Significa que nós vamos estar preparados para fazer bom uso dessas dádivas, né? Para não utilizá-las de uma forma que alimente os nossos impulsos egoístas, a luxúria, a ganância, todas essas coisas, né? Então, para a gente obter a abundância que é divina mesmo, a gente precisa estar fazendo a vontade de Deus, que aí essa abundância nos é dada para a gente fazer um bom uso dela, né? Utilizar ela para expandir a luz que a gente conquistou, que a gente descobriu dentro da gente, para que isso possa chegar a mais gente, né? Então esse é o verdadeiro propósito do dinheiro, quando a dádiva vem de forma abundante. Quando a dádiva vem de forma abundante, ela vem não apenas para suprir as suas necessidades, mas vem mais do que isso, para expandir a luz, né? Então a gente não só vai suprir as nossas necessidades, mas vai nos dar em abundância, em sobra, para que aquilo possa ser expandido para mais pessoas, né? Então esse é o propósito da gente se alinhar com a vontade de Deus, buscar o reino de Deus e a sua justiça antes de todas as coisas, para que a gente faça o bom uso das dádivas de prosperidade no sentido material que nos forem dadas, né? E não só material, né? Espiritualmente também a gente compartilhar essa luz, compartilhar aquilo que a gente aprendeu para glória de Deus. Então é isso, eu quis trazer dessa forma alguns ensinamentos diferentes para vocês perceberem que muda a capa, muda a época, muda detalhes, mas a essência é sempre a mesma, né, gente? A essência do ensinamento da lei da prosperidade é essa: colocar Deus em primeiro lugar. E aí vocês vão observar claramente o quanto a prosperidade flui, assim, é realmente inegável, assim. E outra coisa que aparece na doutrina, né, desde o Antigo Testamento, e nesses ensinamentos do Mestre Ascenso aparece também, tem um livro que se chama Segredos da Prosperidade, publicado pela Summit Lighthouse do Brasil também, e ali fala sobre a lei do dízimo, né. Lá no Antigo Testamento, no tempo de Abraão, né, que Abraão estava voltando da matança dos reis, bem no começo ali, né, Abraão foi o pai de todo o judaísmo, né, e também dos muçulmanos, né, então Abraão tem esse sentido assim, de ser o primeiro de uma grande linhagem de luz, né, e ele encontra com Melquisedeque, que é o sacerdote do Deus Altíssimo, né, e é referido como aquele que não tem início nem fim de dias, né. Então ele é um Cristo encarnado, né, ele é um ser que já foi transfigurado e que manifesta a plenitude do ser crístico encarnado, né, o sacerdote de Deus. E ele abençoa Abraão, ele serve a comunhão para Abraão, é o primeiro registro que a gente tem na Bíblia da comunhão sendo servida, né, pão e vinho, e ao final desse serviço, Abraão dá 10% de tudo que ele tinha para Melquisedeque, né. E essa é uma lei espiritual que está presente no judaísmo, no cristianismo, em várias tradições religiosas, né? Que é a lei do dízimo. É uma lei científica que Deus colocou nas nossas mãos para a multiplicação das dádivas que a gente recebe, né?
Então, quando a gente recebe 100 e a gente decide dar 10 para Deus, para a obra de Deus na Terra, né? E isso não significa dar apenas para uma igreja, né? Você pode dar para aquilo que você considere no seu coração, de acordo com o discernimento do seu Cristo interior, que é a obra de Deus sendo realizada na Terra, né? E aí quando você faz essa afirmação positiva de separar 10% para Deus, porque quem admite a verdade desse ensinamento e passa a praticar, percebe que aqueles 10% pertencem a Deus e não pertencem a nós. Então, é uma forma da gente afirmar perante a Deus também. E a gente com Deus, tá, gente? Não precisa de intermediários. É a gente com Deus, com o nosso Deus interior. Falar, afirmar perante a Deus que estamos colocando a busca do seu reino e da sua justiça em primeiro lugar, né? Então a gente afirma isso. Eu tenho praticado isso há muito tempo. Tinha começado a estudar essas coisas da prosperidade, a praticar esse ensinamento de Jesus, de colocar o reino de Deus antes de todas as coisas. E sim, todas as minhas necessidades eram supridas. Eu ficava ali, né? No final do mês tinha que economizar um pouco. Mas depois que eu comecei a praticar essa lei do dízimo, é um ato de fé, né, gente? A gente fala, tudo bem, tô ganhando, não sei se vou fechar o mês, mas antes de qualquer coisa, a gente separar 10% e doar. Aí eu comecei a fazer doações para alguns desses núcleos que eu frequentava, né, os grupos de estudo da fraternidade que eu frequentava, e separava sempre também uma pequena quantia para obras de caridade, para pessoas que estivessem passando necessidade, né? Fazer esse trabalho no sentido material também, né? E desde que comecei a aplicar isso, me foram dadas confirmações atrás de confirmações de que essa lei é real, de que o 10 que você dá é retornado 100. Então tem uma lei de multiplicação científica que Deus coloca a nosso uso, quando a gente afirma isso com fé perante o Pai, que 10% vira 100. Então, óbvio que assim, vai cair do céu, num certo sentido, mas isso também virá, por exemplo, através de novos trabalhos, de coisas que a gente possa fazer para obter esse dinheiro, né? Não vai ser sempre uma doação que a gente vai receber, assim. Isso acontece também, a gente começa a perceber determinados... Por exemplo, aconteceu um dia, eu tinha uma conta que eu não movimentava há muito tempo, tinha esquecido daquela conta, tava usando só a outra. Depois fui ver que tinha 2.000 e tantos reais lá que eu tinha esquecido que tava lá na conta, rendendo aquele pouquinho, né? Então acontece coisas assim, a gente às vezes se conscientiza, encontra 100 reais num bolso de um short, sabe? Assim, coisas assim, acontece por vários canais, né? Pelo canal do trabalho, pelo canal desse tipo de coisa, assim, dinheiro que a gente esqueceu que tinha, acontece às vezes através de uma doação, através de uma ajuda, então, de várias formas, né? A prosperidade começa a se manifestar, e Deus retorna tudo aquilo que a gente der, Ele retorna multiplicado, né? Então, quem quiser saber mais sobre isso, estudar mais detalhadamente as leis da prosperidade, de acordo com os ensinamentos dos mestres ascensos, eu recomendo esse livro, Segredos da Prosperidade, da Summit Lighthouse do Brasil. Lá tem mais detalhes de como aplicar essa lei, de como fazer essa questão do dízimo trabalhar a nosso favor. E é isso, gente. Assim, a gente pode estudar todos esses aspectos mais detalhados da lei, mas o mais importante mesmo é o que Jesus trouxe ali, né? É o primeiro passo. Se a gente não der esse passo, nada disso importa. Não adianta a gente ficar estudando, absorvendo um monte de coisa apenas no nível intelectual, né? A gente precisa fazer o passo de buscar o reino de Deus antes de todas as coisas. E você pode fazer isso de uma forma bem pragmática na sua vida. Você acorda todo dia de manhã, então vamos supor, você tem que estar às 9 horas no trabalho, 8 horas no trabalho, você acorda mais cedo, vai dormir mais cedo, acorda todo dia, toma um banho, assim, toma um banho, no final do banho joga uma água gelada, assim, para dar uma acordada, vai lá, senta e faz as suas orações, faz a sua meditação, dedica 15 minutos, meia hora do seu dia, no começo do seu dia, para fazer suas orações. Eu recomendo, sobretudo, a chama violeta, fiz um vídeo aqui sobre a chama violeta, tem a afirmação, eu sou um ser de chama violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Se você fizer essa afirmação 15 minutos por dia, isso opera verdadeiros milagres assim na nossa vida.
Você vai ver que você já começa, como eu disse, a gente tem o mal do próprio dia, que Jesus falou, né? O karma que nos vem a cada dia para ser transmutado. Se a gente não transmuta esse karma, a gente carrega ele ao longo do dia. Então acontece uma coisa ruim, que são as formas que esse karma é resgatado, né? Agora, se a gente aplicar a chama violeta logo no começo do dia, tomar para nós esse trabalho de fazer a nossa purificação interior através dessas ferramentas que nos foram dadas, 15 minutos, não é muito, né, gente? A gente sentar ali 15 minutos no começo do dia, a gente pode estar transmutando até 80, 90% desses acontecimentos ruins que teriam de acontecer para nós por conta do retorno kármico, né? Então a gente, em vez de ter que sofrer através da manifestação desse karma na matéria, a gente transmuta ele direto no nível interno, antes que ele precise vir à manifestação. Então é uma ferramenta maravilhosa essa ferramenta da chama violeta, então eu recomendo que a gente comece os dias sempre, nesse sentido a gente está manifestando, buscar o reino de Deus antes de todas as coisas. Então, no sentido pragmático, do dia após dia da rotina, a gente está colocando Deus primeiro. Então, te acorda, toma um banho e já começa fazendo oração. Então, isso significa colocar Deus em primeiro lugar, no sentido bem palpável e material mesmo, né? A gente começar o dia fazendo uma oração, nos conectando com Deus, né? E isso conta muito nesse sentido da prosperidade e da abundância. Primeiro, porque a gente vai ter menos karma para retornar para a gente, vai ser mais fácil que as coisas fluam, que os acontecimentos da vida cotidiana deem certo e revertam para o nosso benefício. E segundo, porque a gente vai estar afirmando perante a Deus que nós estamos dispostos a cumprir os mandamentos que Jesus deixou, que são os mandamentos que trazem a nossa prosperidade, né? E a gente transmutando esse karma também, a gente vai estar sendo mais apto de ter esse olho puro, essa visão pura, né, que eles trazem como ensinamento, que é a gente observar o bem, observar a abundância na vida, que se manifesta dia após dia, e participar dessa abundância, né, através da nossa visão, que é pura, que é imaculada, né. Nos ensinamentos do Mestre Ascenso tem um ensinamento sobre a visão imaculada, sobre o conceito imaculado, que é um aspecto do raio verde e que está vinculado justamente à visão, né, ao nosso... eles falam sobre o chakra do terceiro olho, né, que é o chakra que guarda esse conceito imaculado, que é a visão da perfeição em tudo que existe, né. Então, isso é um aspecto do raio verde também, que é o raio vinculado à abundância. E essa visão pura, essa visão da abundância em tudo é a visão de Deus. Por isso tem um ensinamento também sobre o olho onividente de Deus, né? Aquele olho onividente que vê a perfeição em tudo, né? E isso está presente nos ensinamentos dos Mestres Ascensos também, e é um aspecto do raio verde, que está vinculado à abundância e prosperidade. Então, eu recomendo fortemente, gente, que a gente comece os dias fazendo, dedicando, nem que seja 15 minutos, a fazer as nossas orações. Você pode fazer também as afirmações transfiguradoras de Jesus, que tem essas questões de prosperidade ali também, né? Eu sou a satisfação de todas as minhas necessidades e carências. Eu sou a abundância derramada sobre toda a vida. E você pode utilizar também uma afirmação que foi dada pela Summit Lighthouse, que é pela mensageira, né, da Summit Lighthouse, Elizabeth Clare Prophet, que é a gente pegar essa afirmação de eu sou a ressurreição e a vida de Jesus, né, e falar eu sou a ressurreição e a vida das minhas finanças, agora manifestadas em minhas mãos e para meu uso hoje. Você pode repetir essa afirmação também 27 vezes ou 108 vezes, conforme você sentir, né? Eu sou a ressurreição e a vida das minhas finanças, agora manifestadas em minhas mãos e para meu uso hoje. Isso também opera milagres, assim, gente, se a gente fizer com constância, com determinação. Então, de acordar ali todo dia, faz 15 minutos de chama violeta, 5 minutos dessa afirmação, a afirmação transfiguradora de Jesus ali, 20 minutinhos do seu dia, se ele se dedicar a isso, eu garanto, gente, que são 20 minutos que você vai tirar do começo do dia e você vai ganhar horas no resto do dia. Horas de problemas que você não vai ter que lidar, horas de coisas que dariam errado, que te levariam... fura o pneu do carro, aí você tem que ir na borracharia, isso aqui, você gasta 4 horas, né? Então você vai lá, dedica 15 minutos e poupa essas 4 horas. Isso é bem palpável, se vocês começarem a aplicar, vocês vão perceber que o resultado vem. Então, façam isso, gente. Não deixem as suas próprias vidas ao sabor das circunstâncias. Se tornem o comandante, assim, da sua própria vida. Deus nos deu esse poder e nos deu as ferramentas.
Aí cabe a gente aplicá-las, né? Para que a gente possa purificar nossos sentimentos, nossos pensamentos e manifestar essa abundância que é a natureza de Deus, né? Então é isso, gente. Que Deus abençoe, muita abundância, muita saúde, muita paz de espírito, muita alegria, tudo aquilo que é bom e perfeito, que a gente possa caminhar com vagar, observando quando tiver uma chance, uma natureza, as flores, a beleza dessas dádivas que a natureza nos dá, escutar o passarinho cantando. Todas essas coisas são formas da gente participar na abundância da criação, né? Que Deus nos deu com tanto amor, com tanto carinho e manifestou isso para a gente poder observar, participar e nos tornar um com toda essa abundância, né? Então é isso, gente. Deus abençoe e um ótimo final de semana.